chance again. Galera, hoje nós vamos começar com as correções dos exercícios que eu passei da aula passada. Vamos lá? Então, pessoal, na aula passada, eu pedi para que vocês respondessem algumas questões do livro de matemática, né? Então, a gente vai começar corrigindo a primeira questão, que é essa da página 79. Para responder essa questão 1, pessoal, vocês precisam estar atentos a esses quadros, tá? Dos mamíferos e aves. Porque a questão 1 pede justamente para você completar as lacunas aí das frases, né? Com o valor de cada casa. Então, vamos ler aqui. No Zoológico de Salvador, há aí uma lacuna, né, para preencher, centenas e outra lacuna, unidades de mamíferos. Ou seja, tá pedindo quantas centenas de unidades dos mamíferos. E outra lacuna, centenas. Outra lacuna para preencher, dezenas. E, por último, o espaço das unidades das aves. Então, observando o quadro com o título de mamíferos, a gente vê o quê? Na casa das centenas, que é representado aí pela cor laranja, tem 2 centenas, né? Então, aqui, no Zoológico de Salvador, há 2 centenas. E quantas unidades, pessoal? Olha lá, aqui está representando o número. Então, esse daí foi o quadro dos mamíferos. Agora vamos para as aves. São quantas centenas, pessoal? Aí na cor laranja. Qual é o numeral que representa as centenas? Esse numeral é o 3. Então, são 3 centenas. Agora, vamos dar uma olhadinha aí na casa das dezenas, pessoal. Nessa casa lilás, roxa. Isso mesmo, galerinha. São 8 dezenas, né? Então, as aves são 3 centenas, 8 dezenas. E agora, por último, vamos ver a unidade. Aí, por fim, nós vimos o numeral 5, né? São 5 unidades, são 3 centenas, 8 dezenas e 5 unidades de aves, certinho? Aqui na página 81, pessoal, é bem parecido com o exercício que a gente corrigiu, né? Agora há pouco, da página 79. A única diferença é que ela não se trata de casa de centena, dezena ou unidade. Se trata de uma casa de unidade de milhar, ou seja, 1000. Nós vimos na aula passada, né, pessoal, que lá nesse zoológico botânico, Iresine. Então, quantas unidades de milhar nós vamos colocar aqui, nessa lacuna? Isso mesmo, uma unidade de milhar. Se é 1000, é somente uma unidade de milhar, certinho? Agora, pessoal, a página 82 também pede para completar as lacunas, né? As frases. Vamos lá, o primeiro pontinho aqui diz assim: o primeiro algarismo 1 ocupa a ordem dos milhares. Ou seja, está ocupando aí o quadrado vermelho, né? Nesse quadro acima. E se o valor correspondente a... Aí tem o espaço para a gente preencher, né? Unidades, ou seja, a correspondente à quantidade de unidades. Então, para ficar mais fácil para a gente responder essa questão, eu trouxe esse quadro que a gente vê aí no livro mesmo, né? Ele traz pra gente a representação de várias formas da mesma... Então, vamos colocar aqui, né? 1000, ou seja, uma unidade de milhar tem 10 centenas, ou 100 dezenas, ou 1000 unidades. Como no nosso exercício ele está pedindo a quantidade em unidades, então vai ser 1000 unidades, certo? Então, vamos colocar aqui 1000 unidades, certinho? A segunda questão. O segundo algarismo 1 ocupa a ordem das centenas e seu valor corresponde a... Aí o espaço para a gente completar, né? Unidades. Ou seja, pessoal, ele quer saber quantas unidades possui uma centena. E a gente já tinha visto, né, pessoal, que uma centena possui 100 unidades. Certinho, galerinha? Então, agora a gente vai para a terceira questão dessa página.
Essa terceira questão diz assim: o algarismo 6 ocupa a ordem das dezenas e seu valor corresponde a, aí o espaço, unidades. Agora, pessoal, ele quer saber quantas unidades representa 6 dezenas. A gente viu que cada dezena representa 10 unidades, certo? Então, agora, são 6 dezenas. O que a gente pode estar fazendo para ter a resposta dessa pergunta? Muito simples, multiplicar o 10 vezes o 6. E nós vamos chegar ao número de unidades, que o total é de 60 unidades. Isso mesmo, galerinha, muito bem, 60 unidades, certinho? Agora, a última questão é: o algarismo 4 ocupa a ordem das unidades e seu valor corresponde a... Isso mesmo, né, galerinha? 4 unidades. A própria pergunta já fala, né? 4 ocupa a ordem das unidades, então são 4 unidades, certinho? Galerinha, hoje eu trouxe para vocês um novo conteúdo, que é composição e decomposição dos números. Nossa, tia, que nome difícil, né? Mas a tia vai explicar de uma forma bem tranquila para que vocês possam aprender com mais facilidade, tá bom? Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala que vamos decompor o número ou alguma atividade pedir para que você decomponha algum número, é para você fazer o quê? Separar aquele número ou desmontar aquele número. Eu trouxe aqui de exemplo para vocês esse trem. Cada vagão desse trem tem um número, tem um valor, certo? O primeiro vagão, por exemplo, tem 1000, ou seja, é a casa da unidade de milhar. O segundo vagão é 600, ou seja, ele está na casa das centenas. E o vermelho, terceiro vagão, está representando 90, que está na casa das centenas. E por último, o último vagão é o 9, que representa a casa das unidades. Mas vocês perceberam que no meio de cada vagão tem o sinal da adição aí? Ah, pois é, pessoal. Vou explicar para vocês. Esses números que estão nos vagões são a decomposição de um número. Por exemplo, se a gente somar o 1000 mais 600 mais 90 mais o 9, é igual a 1699. Ou seja, o composto, ou seja, o número inteiro, o número montado, quando a gente junta todos os números, é o que chamamos de número composto. Ou seja, aí no caso é o 1699. Quando a gente vai decompor, aí fica assim: 1000 mais 600 mais 90 mais 9. Esse é o decomposto em unidades. E o 1699 é o composto, certo? Agora, pessoal, tem uma outra variação aí, que é o seguinte: quando a gente pede para você decompor um número em unidade, é assim: 1000 mais 600 mais 90 e mais 9, certo? Mas quando a gente pede para decompor em classe e ordem, aí fica assim: uma unidade de milhar mais 6 centenas mais 9 dezenas mais 9 unidades, certo? Você tem que especificar a ordem que aquele número se encontra, se é unidade, se é dezena, se é centena ou se é unidade de milhar. Certinho? Entenderam? Tem alguma dúvida? Se tiver, pode escrever nos comentários, tá bom? Que na próxima aula a tia Renata traz as respostas para as suas dúvidas. Aí a tia trouxe esses 2 trens para te explicar só mais uma vezinha, né? O primeiro trem vem com a composição do número de 1039 e a decomposição em unidades fica 1000 mais 0,
porque não tem nada, né, na casa das dezenas, das centenas. Mais 30 e mais 9, certo? E aí, no trem de baixo, vem com a composição do número 3.000. E a decomposição é 3.000, 3, né, na unidade de milhar, mais 0 e mais 0. Certinho? Meus amores, para fixar melhor esse conteúdo que a tia passou hoje, vou pedir para vocês copiarem, né, esse texto aí no caderno de matemática de vocês. São as definições de decomposição e composição e 2 exemplos, tá bom? Aí em cima tem o cabeçalho direitinho com o nome da escola, o dia e a data de hoje, meu nome, tá bom? Então, aí vocês copiam no caderno de matemática, porque aí agora eu vou passar alguns exercícios para vocês praticarem em casa para fixar melhor esse conteúdo, tá bom? Os exercícios que vocês vão fazer no livro é na página 84 a 86, tá bom? Então, a página 84, pessoal, ainda vem com um pequeno texto se referindo ao Zoológico de Salvador. Porque somando todos aqueles números que nós vimos na aula passada, dá um total de 1.756 animais. E aí, ele pede para que você represente esse número de 1.756 no ábaco, tá bom? Com as argolas nas casas certas, nas ordens certas. E depois disso, que vocês escrevam no quadro abaixo, que é esse quadro aí, da unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Na questão 4, pede para você completar as frases, igual o exercício que a tia corrigiu hoje. Só que com uma diferença. O numeral agora é outro, não são mais aqueles. Agora o numeral é 1756. Por exemplo, na primeira questão aí, o algarismo 1, que ocupa a ordem de milhar, o seu valor corresponde a quantas unidades? Aí na segunda questão, o 7 ocupa a ordem das centenas. Então, o seu valor corresponde a quantas unidades? A terceira, o algarismo 5 ocupa a ordem das dezenas. Qual é o seu valor em unidades? E, por último, o algarismo 6, que ocupa a ordem das unidades. Então, quantas unidades ele representa, certo? Na página 85, pede que vocês peguem as fichas escalonadas lá no material complementar para responder a questão 5. Quais fichas são necessárias para compor o número 1009? E a questão 6 pede para você decompor cada número e depois escrever por extenso. Já na questão 7, pede para você compor os números e também escrever por extenso. Na página 86, traz o quadro A Matemática no Dia a Dia. Em nosso dia a dia, os números com 4 algarismos aparecem também em situações de compras. Observe o preço deste celular. Primeira pergunta. Se fôssemos pagar por esse celular utilizando apenas moedas de R$1, de quantas moedas precisaríamos? A gente vê aqui na etiqueta que o celular custa R$3.410. Se fôssemos pagar por esse celular utilizando apenas cédulas de R$10, de quantas cédulas precisaríamos? E por último, se fôssemos pagar por esse celular utilizando apenas cédulas de R$100, de quantas cédulas precisaríamos? Quanto seria o troco? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Façam os exercícios, na próxima aula eu vou corrigir e também vou tirar a dúvida de quem comentou as dúvidas aqui, tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um beijo, não esquecem de comentar o nomezinho de vocês aí e que todos vocês tenham uma excelente semana. Beijos da tia Renata.